Olá, meus amigos, boa noite a todos. Estamos aí na quarta-feira, mais uma quarta-feira de estudo e de tratamento através da oração para as pessoas que mandam seus nomes para tratamento através desse telefone que funciona só o WhatsApp. Vamos também tá aí o Instagram para que vocês possam estar compartilhando, e é uma maneira que nós temos de divulgar o nosso trabalho, ampliando aí o atendimento, né? Ampliando aí as visualizações importantes, que é uma maneira de divulgar e de auxiliar as pessoas naquilo que elas necessitam. Sempre trazemos um tema para a nossa reflexão, para o nosso dia a dia, para a nossa melhora no campo íntimo, no campo diário de nossa existência, melhorando assim a nossa programação reencarnatória na sua execução. Então é muito importante, pois depende só de nós o bem executar daquela programação espiritual que cabe a cada um de nós ao longo da nossa vida. Nós vamos fazer a nossa oração, primeiro colocando um trecho do Evangelho. Selecionamos hoje Lucas capítulo 22, versículo 29. Nós vamos projetar para vocês aí, no campo do destino, que é o nosso tema de hoje. E eu vos destino o reino como meu Pai mo destinou. Então nós convidamos a todos a levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e te agradecer, Senhor, pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos, e com esses estudos que proporcionam a nós uma meditação, uma reflexão em torno de nosso dia a dia, da prática necessária dos teus ensinamentos superiores, trazidos pela espiritualidade, que sempre nos traz uma palavra amiga. Permita, Senhor, que nesta noite possamos assimilar o melhor conteúdo para a nossa mente, para o nosso campo íntimo, para melhor encontrarmos o equilíbrio de que necessitamos. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, companheiros, no campo do destino, esse é o nosso tema, porque chamamos de destino toda essa caminhada nossa ao longo da nossa existência. E é muito importante entendermos os acontecimentos que tem nessa caminhada e que depende muito de nós, a nossa conduta, né? As condutas no campo do bem, porque vai coincidir com aquilo que a espiritualidade espera de nós. Lembrando que o fato de estarmos bem centrado nas orientações espirituais, isso não anula
a necessidade de provação, de expiação que todos nós temos. Tem pessoas que não entendem isso, estão na religião, estão nas instituições, estão frequentando ali suas reuniões nos seus devidos dias, e muitas das vezes ela acha que isso basta para proteção e acha que proteção é não passar por provações. Então uma coisa não isenta a outra. É muito importante estarmos na caminhada, estarmos envolvidos nos trabalhos, nos estudos, na instituição que nós frequentamos. Lembrando que isso é um fortalecimento, um aprendizado para nós, pois nós estaremos nos preparando para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, porque as provações, elas fazem parte do programa espiritual para todos nós. Então esse tema, como esse tema de hoje, ele vem clarear a nossa mente para esse entendimento de que o nosso destino, a nossa caminhada, ela depende muito do que fazemos hoje, do que fazemos agora. Então, para iniciar, nós vamos trazer aqui esse estudo de Emmanuel, que está lá no livro Alvorada do Reino. Então, ele começa assim a lição importantíssima para o nosso entendimento. No tempo infinito, o hoje é o reflexo do nosso ontem, tanto quanto amanhã será, como é justo, a projeção do nosso hoje. Então, nosso destino, gente, depende muito do que fazemos agora. Então, hoje é o reflexo de ontem. E amanhã será o reflexo de hoje. Mostrando para nós que a nossa vivência diária, aquilo que fazemos, é o que nós vamos construir para a nossa vida. Então a vida que eu tenho hoje, as provações que eu tenho hoje, a programação que Deus, nosso Pai, permitiu para essa existência, depende do que eu fiz ontem, no passado. O que vem à frente, o que vem no meu futuro, vai depender do que eu faço hoje. A espiritualidade que programa as nossas existências, é isso que eles fazem. O que você fez ontem, vamos ajustar para o hoje. E em cima do que você fez hoje, nós vamos programar o seu futuro, o amanhã. É simples assim. Então depende muito de nós. Não adianta ficarmos nas reclamações, nas queixas, murmurando por aquilo que passamos, porque nós passamos hoje porque nós merecemos, porque nós construímos ontem algo que projetou hoje para isso que nós estamos vivendo. É assim. Se alguém tem culpa, somos nós mesmos. Porque a espiritualidade, ela trabalha em cima desses atos, desses acontecimentos. Então, na sequência, Emmanuel fala assim, ó, eis porque a estreita existência do espírito, bacana isso, porque a gente acha que tem uma vida longa aqui na Terra. Então, você pode ter aí seus 80, 90 anos, ou mais, é uma existência curta, estreita, diante do que nós, como espírito, necessitamos ao longo do nosso projeto, na nossa projeção espiritual. Então, por isso que ele fala, eis porque a estreita existência do espírito no círculo da vida física, antes de tudo, vale por bendita oportunidade a renovação de si mesmo. Então nós temos que aproveitar ao máximo a nossa existência para que faça sentido, para que possamos aproveitar aí ao máximo. A reencarnação, por isso, não será tão somente resgate das transgressões, mas ensejo de modificações das causas que criam o destino, com vistas à futura alegria da consciência redimida ao sol da imortalidade. Ou seja, nós não estamos aqui só para resgatar o passado, é isso que ele está falando aqui. O nosso passado, ele projeta a nossa existência atual. Foi projetado em cima do nosso passado. Agora,
acontecimentos existem nessa sequência que vão nos impulsionar evolutivamente nas questões futuras. Então, ao mesmo tempo que nós estamos resgatando as nossas dívidas, nós temos que ter uma postura de correção, porque é essa postura, é essa visão nova, vamos colocar assim, é que nós vamos projetar para o futuro. É por isso que hoje nós entendemos que pela espiritualidade, lógico, que toda existência é a melhor do que a última. Então a nossa existência atual, nós até abordamos esse tema aqui em palestras anteriores. A nossa existência atual é a melhor existência que nós já tivemos. E lógico, ela melhora cada vez mais quando eu projeto isso para o futuro. Porque você concorda que essa existência já está programada, os programas pré-estabelecidos? E que exige de nós a prática, a correção, porque isso nós vamos dar um salto, nós vamos melhorar mais ainda na existência futura. É assim que funciona. Então, ao mesmo tempo que nós estamos resgatando o passado, nós estamos construindo o nosso futuro. Emmanuel ainda fala: todavia, para que o homem se valha de semelhante recurso na construção do porvir, é indispensável transforme antiga conceituação que lhe rege os passos evolutivos, aceitando responsabilidade de viver segundo as leis divinas. Então, cara, é muito importante fazermos a mudança de conteúdo, de visão em relação ao nosso passado. Os nossos conceitos precisam ser modificados. O que ele fala aqui? É indispensável transforme a antiga conceituação que lhe rege os passos evolutivos. Não adianta eu ser o mesmo. Eu preciso mudar os meus conceitos. Isso é aceitar a correção. Isso é passar pelos momentos de dor com resignação, com entendimento de que você vai melhorar o passo adiante. E lembra, essa questão provacional, essas questões, isso segue ao longo da nossa vida. Nós não podemos nos entregar ao cansaço dos acontecimentos que nós necessitamos para o nosso processo evolutivo. Ah, como seria ótimo e espetacular se nós cumpríssemos além do nosso programa reencarnatório. Nossa, seria um espetáculo. Sairíamos daqui, voltando através do desencarne para o mundo espiritual, em muitas melhores condições, nem se compara. Porque nós vamos fazer além. É possível? É. Nós podemos fazer além do que nós prometemos e do que nós estamos fazendo em relação ao nosso programa reencarnatório. É possível. E lógico, chegaremos ao plano espiritual em muito melhores condições do que se nós cumprirmos somente aquilo que nós prometemos, que não é fácil, é muito difícil cumprirmos o que nós prometemos, o que está determinado para nós. Porque se fizermos um pouquinho a mais, é um espetáculo. Precisamos ver todas as pontuações da vida, todos esses conceitos que temos ao longo da vida, que estão dentro de nós e na nossa mente. Nossa, seria um estudo espetacular para nos entendermos, para nos conhecermos e darmos o passo adiante, além. Seria muito interessante. Ele fala assim ainda, que é um infinito bem por toda parte. Então, voltando aqui, ó, só para a gente entender
o finalzinho, né? Aqui, ó. Aceitando a responsabilidade de viver segundo as leis divinas, que é o infinito bem por toda parte. Ah, o que é a lei divina? É o bem. Por isso que você encontra muitas mensagens dos mentores e a maioria delas fala para você fazer o bem para o próximo. É uma condição espetacular. Então, a lei divina se resume, gente, na prática do bem infinitamente, incondicionalmente. Praticar o bem é praticar o evangelho divino. É o que ele fala aí, ó. Segundo as leis divinas, que é o infinito bem por toda parte. Por isso que não importa a crença religiosa de ninguém, sequer se ele tem religião. Se ele se enquadrar nessa postura de praticar o bem, é o que basta para as condições espirituais, para o seu crescimento espiritual. Convertendo ainda na sequência, convertendo a trilha que lhe é própria em estrada de amor para os que o cercam, de vez que, estabelecendo a harmonia e a segurança, a paz e o reconforto para os outros, será fatalmente investido na posse da verdadeira felicidade. Está aí a receita para quem quiser ser feliz, para quem quiser cumprir o seu programa reencarnatório, para quem quiser estar bem diante da sua consciência e diante das leis divinas. É fazer o bem para o próximo. Harmonia, vamos ler de novo isso aqui. Nossa, isso aqui é um espetáculo. Convertendo a trilha que lhe é própria em estrada de amor para os que cercam, de vez que estabelecendo a harmonia e a segurança, a paz e o reconforto para os outros, será fatalmente investido na posse da verdadeira felicidade. Então está aí a orientação de Emmanuel, da espiritualidade, como se diz, a receita para quem quiser viver e ter e possuir a felicidade. Lembrando que essa felicidade ela é íntima. Nós confundimos muito a felicidade com as condições de vida que nós temos. As condições de vida que nós temos, a nossa classe social, as dificuldades que temos, fazem parte do programa reencarnatório, das provações, das expiações, do sofrimento. Isso faz parte do nosso programa. Independente desses acontecimentos, nós estamos falando de uma busca de felicidade íntima, que vai nos trazer a paz, a verdadeira felicidade, como ele coloca aqui. E ele fala assim, ó, recebe cada dia por flama de luz que podes aproveitar no engrandecimento da vida que te rodeia. Cada dia tem que ser um dia novo, um dia de recomeço. Nós não podemos entrar na rotina negativa, aquela rotina que leva a nossa mente ao desagrado, ao desentendimento, às reclamações, mas de maneira, ó, recebe cada dia por flama de luz que podes aproveitar no engrandecimento da vida que te rodeia. Tudo em torno de nós, ela é necessária, importante para o nosso crescimento espiritual. Não importa se eu estou bem, se eu estou rindo, se eu estou sofrendo, passando por uma provação maior. Lembra, as condições sociais, eu tenho que fazer o bem mesmo na condição de pobre, na condição de rico. Nós temos que aprender a viver a lei divina, que vocês viram aí, que, resumindo, é fazer o bem ao próximo, independente das condições sociais, independente das condições materiais que temos e vivemos. Por isso que tudo nos rodeia, independente de quem é. Tudo nos rodeia proporcionando a busca dessa felicidade através da prática do bem diário. É isso. Por isso que Emmanuel adiante, ele vai falando assim, ó, em relação a esses sofrimentos.
Por isso, porém, recolhe os talentos da provação. Recolhe, olha só que bacana isso aqui. Olha como é que essa imagem que nós colocamos aí, ela é bem sugestiva a esse texto. Por isso, porém, recolhe os talentos da aprovação, do trabalho e da dor, à maneira da pedra que encontra no martelo e no buril, que lhe dilaceram a forma, os instrumentos capazes de conduzi-la à condição de obra-prima que pode ser. Olha que espetáculo. Então essa imagem, o martelo, o buril, são instrumentos que correspondem aí com as nossas provações, com o trabalho, com a dor, com os talentos. São instrumentos para lapidar o nosso espírito, porque nós precisamos dessa lapidação devido aos erros do passado. A vida nos proporciona isso. Aí ele fala assim: auxilia sem esperar. Pode projetar isso, auxilia. Vou pôr de novo aqui. Auxilia sem esperar que te auxiliem. Olha aí a troca. A gente muitas vezes quer ser correspondido com aquilo que a gente faz. Olha que profundidade são as palavras de Emmanuel. Queremos ser diferentes, fazer diferente da orientação de Emmanuel, dos espíritos que repetem esses conceitos em outras mensagens, em outras palavras. Auxilia sem esperar que te auxiliem. Ama sem exigir que te amem. Compreende sem aguardar a compreensão alheia. Justifica o próximo, sem a preocupação de seres justiçado. Serve sem recompensa, e pouco a pouco experimentarás em ti mesmo a grande transformação. Para que haja essa transformação, meus irmãos, nós temos que ter essa postura. Nós temos que fazer em favor do outro, sem esperar troca, sem esperar recompensa. É aquela orientação de Jesus: quando fizeram uma festa, oferecei lá aos pobres estropiados, para que eles não tenham como te recompensar, te retribuir. Porque se não for eles, for seus amigos, for quem tem posses, eles vão querer retribuir para você. É isso. Quantos de nós, no nosso dia a dia, nos afazeres cotidianos, nós queremos essa resposta? Olha, eu faço para você, por que você não faz para mim? Eu te auxiliei, por que você não me auxilia? Tá aí, ó. Que venha espontaneamente, gente. Mas que devemos cobrar pelo que fazemos? Não. Não tem valor. O valor é esse aqui. Ama sem exigir que te amem. Compreende sem aguardar compreensão alheia. Justifica o próximo sem preocupação de ser injustiçado. Serve sem recompensa. É isso. Servir sem recompensa. E ele vai e finaliza assim: é que terás sublimado, olha só, é que terás sublimado as causas de teu caminho e expulsado as sombras que te prendem às teias da vida humana. Estarás refletindo, sem perceber, desde a terra o esplendor do céu. Quando você vive essa lição, esse ensinamento de servir sem esperar ser servido, você vai refletir de onde você estiver, na terra, desde a terra ao esplendor do céu. Quer ser uma pessoa boa? Você quer exalar a vibração superior,
as pessoas que chegam perto de você têm alegria, satisfação de te ver, de te acompanhar, porque você exala, você vibra as questões superiores. Faça o que o Emmanuel está nos aconselhando. Vamos servir e amar sem recompensas. Meus irmãos, essa é a lição da semana, dessa quarta-feira. Fica gravada aí no YouTube. Por isso que nós colocamos a fonte, em que livro que está, que espírito que fala. E o nosso carinho sempre, né, por Emmanuel. Somos um apaixonado pelas suas lições, que são belíssimas, esclarecedoras. Lógico, com os outros espíritos que acompanham todos os ensinamentos divinos que nós trazemos aqui quando temos oportunidade. Guardemos essa lição dentro de nós. Não numa prateleira mental que mal mexemos ali para pegar algum conteúdo, mas no íntimo nosso. Para que saibamos que se nós não estivermos enquadrados nessas lições, nós vamos chegar a uma trajetória final da nossa vida sem ter progredido como deveríamos. Mal fazendo o que nós prometemos. Haja visto fazer além. Então, meus irmãos, que essa lição dessa semana nos auxilie na nossa reflexão e, quem sabe, no esforço próprio, numa luta íntima, buscar vivenciar isso, nos tornando melhores do que somos. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Nós convidamos a todos agora a nossa oração, que é uma oração final, mas em favor também dos irmãos que mandam seus nomes para tratamento à distância. Amado Mestre Jesus, e Mãe querida, Mãe Maria Santíssima, abençoe a todos nós. Abençoe as pessoas que estão sofrendo, que mandaram seus nomes para tratamento à distância, não só dessa semana, mas todos aqueles que já se encontram em nosso caderno de vibração, na nossa instituição, toda segunda-feira, onde nós oramos também em favor daquele que mais sofre. Que a tua luz, que o teu amor, Senhor, que o amor e o manto de Mãe Maria Santíssima possa envolver a todos que se encontram em sofrimento na face da terra, no mundo espiritual. E que nós possamos nos esforçar ao máximo para viver o teu evangelho dentro de nós, para brotar a alegria espiritual que tanto buscamos, independente das provações e das dores que passamos. Esteja conosco, Senhor, Mãe Maria Santíssima, amigos espirituais que nos acompanham ao longo da nossa existência, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, nós agora vamos rapidamente passar aqui o trabalho social que a casa desenvolve, Grupo Espírita Regeneração Lar da Infância. Distribuímos cestas básicas e temos um enxoval, que é um pedido da mentora que nos dirige, que é a Mãe Zeferina, que é um trabalho totalmente voltado para as crianças carentes e que é o xodó da Mãe Zeferina, o trabalho que ela mais gosta, segundo o relato dela mesma. E aqui nós entregamos então esse enxovalzinho com esses itens, tá bom? Esses valores aí tem desde que nós começamos, né, Matheus? Então está desatualizado, nós vamos até assim que der, nós vamos atualizar esses valores para que vocês possam nos auxiliar. Tá aí os dados, não só você, mas como você possa encaminhar isso para um amigo seu. Às vezes tem algum parente, algum amigo que queira fazer alguma doação, não sabe para quem. Tá aí, dá os nossos dados e convida ele para conhecer nossos trabalhos. Lá no posto de assistência está funcionando toda terça-feira às 18h30. E vamos, assim que organizar o trabalho, divulgar um domingo por mês para aquelas pessoas que querem ajudar e muitas das vezes não conseguem ir na terça-feira. Tá bom? Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Semana que vem nós vamos trazer mais um estudo. Aqui é quarta-feira, 20 horas, para a nossa apreciação. Curta o nosso vídeo, dá lá aquele joinha.
você vai receber notificações e divulgue ao máximo o nosso conteúdo, os nossos estudos que são todos embasados dentro da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Até quarta-feira que vem. Um abraço e um beijo carinhoso a todos. Até lá.